Portugal. Estamos aqui com o nosso devocional diário, aprendendo da palavra do Senhor, trazendo esse alimento vivo, essa porção para o nosso dia de hoje, recebendo as sementes que vêm do alto, as sementes que vêm do alto do trono do Senhor, para que nós possamos então frutificar neste dia, o dia mais importante das nossas vidas. O dia onde nós podemos decidir andar de forma correta dentro dos princípios do Senhor, o dia onde nós decidimos depositar a esperança das nossas vidas nele, no trono dele, aos pés dele. Oh, bom dia! O dia que nós decidimos então descansar, confiar, crescer em fé, porque nós temos um Deus, porque nós temos um Salvador. E ontem nós falamos, então, nós estamos ali no nosso estudo de Lucas. Ontem nós falamos ali no Lucas 11, nós fomos do versículo 14 até o versículo 28 de Lucas 11, onde Jesus ali é confrontado e eles chamam o próprio Deus, o próprio Cristo de Beelzebu, né? O que é Beelzebu? Para eles era Satanás, né? O nome intitulado como Satanás. Então eles estão dizendo ali que Jesus, os poderes de Jesus, as curas que Jesus está fazendo, as transformações nas vidas das pessoas, como Jesus não estava ali dentro do círculo religioso deles, mas Jesus veio para confrontar aquele círculo religioso, então ele é chamado de algo que é tenebroso, né? De Beelzebu. Então aqui Jesus nos fala que, e por isso que nós colocamos o título ontem do nosso devocional, da nossa meditação, em Unidos em Cristo. Da mesma forma, a desunião que vem muitas vezes sobre a nossa família, vem sobre os nossos relacionamentos, vai fazer com que nós nos fiquemos fracos, né? E a mesma coisa estava acontecendo ali com o povo naquele momento. Jesus veio para trazer as boas novas, Jesus veio para trazer salvação, mas havia uma divisão entre aquele povo, uma incredulidade, um coração endurecido, uma dura cerviz, uma falta de humilhação, uma falta de humildade. Então eles não conseguiam enxergar ao verdadeiro Cristo. E na sequência, nós vamos dar a sequência aqui a partir do versículo 29, capítulo 11, versículo 29, e Jesus vai falar para eles, olha, porque eles ainda pedem um sinal para Jesus, olha, dá um sinal para nós. O que eles queriam de sinal? Eles queriam que caísse fogo do céu, assim como Elias fez com que caísse fogo do céu. Eles queriam um sinal miraculoso, mas João nos escreve que não haveriam livros para comportar neste mundo a quantidade de milagres que Jesus fez. E eles ainda queriam um sinal, um coração endurecido. E tantas vezes pessoas hoje, trazendo para os nossos contextos hoje, vão em busca de sinais, de grandes milagres, grandes situações para poderem se converter, para poderem transformar as suas vidas. Jesus continua fazendo os mesmos milagres, ele pode fazer milagres muito maiores do que nós podemos imaginar, mas o maior milagre é a cruz, o maior milagre é a ressurreição. Marcelo, meu cunhado, bom dia. Patrícia, bom dia. Então, o maior milagre que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje, para que a nossa vida seja alinhada diante do Senhor, é o milagre da cruz. O perdão dos nossos pecados, que somos falhos, somos pecadores, somos maus. Se nós pararmos um pouquinho para nos analisarmos, eu ainda domingo estava falando com uma amiga muito querida, logo após o culto. Ela disse, Andréia, eu não sei o que acontece comigo, mas eu tenho pensamentos que eu não sei de onde que saem. Então, o fenômeno dos pensamentos que vem à nossa mente, nós não conseguimos controlá-lo, mas nós conseguimos limpar o ponto-chave de onde esses pensamentos saem, do nosso caráter. E o nosso caráter vai ser alinhado no nosso coração, e o nosso coração vai ser alinhado até que Jesus venha.
todos os dias esse Deus, através da palavra dele, através dos ensinamentos dele, vai alinhar o nosso coração, vai alinhar o nosso caráter, vai nos confrontar muitas vezes com os pecados que existem em nós, né? E que a gente tenta jogar ali para debaixo do tapete. E este Deus vem com a luz dele que ilumina todos os cantinhos obscuros do nosso ser, e ele vem e nos traz a luz, e limpa a nossa casa, limpa a nossa vida, limpa o nosso caminho, limpa a nossa mente. E todos os dias, então, nós vamos andando com ele, nos esforçando, assim como ele pede lá para Caim, olha, o pecado vai bater a tua porta, mas cabe a você lutar contra ele. E nós lutamos todos os dias contra a nossa carnalidade. Então aqui, a partir do versículo 29, o que ele vai falar? O povo aqui, os sacerdotes, os líderes ali da lei, com inveja, né, de Jesus, porque Jesus estava ali fazendo os milagres que eles próprios o cuidado que Jesus estava tendo com o povo, que eles próprios não estavam tendo, e o povo estava todo alvoroçado ali, porque Jesus estava transformando as suas vidas. Então eles pedem um sinal, e aqui Jesus vai nos falar a partir desse versículo 29, olha, o único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. Então Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de uma baleia, mas vamos orar e a gente vai falar mais profundamente a respeito disso. Vamos orar, vamos entregar esse tempo na presença do Senhor. Senhor, se conosco, meu Senhor, com essa palavra, que nós possamos, Senhor, andar um pouquinho mais na Tua direção. Abre o nosso entendimento, Senhor, que nós possamos trazer essas sementes, essa palavra viva, e elas possam frutificar, Senhor, no nosso coração hoje, neste dia. Que hoje, ao finalizar desse dia, nós possamos entender, olha, andei mais um pouquinho na Tua direção, Jesus. Olha, o meu caráter está mais um pouquinho alinhado com o Teu caráter. Senhor, Espírito de Deus, vem e age em nós. Abre o entendimento, derrama sobre nós sabedoria do alto, que nós possamos entender mais ainda de quem Tu és e que nós possamos aplicar essa palavra hoje, nas nossas vidas, nos encontros que nós vamos ter hoje, no nosso trabalho, na nossa família, que nós possamos nos quebrantar, nos humilhar, nos arrepender na Tua presença, para que Tu possas crescer em nós. Então, a alegria que nós tanto queremos estará presente em nós, a paz que nós tanto queremos estará presente em nós, porque Tu és o único que pode nos conceder o melhor. Entregamos esse tempo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui o sinal de Jonas. Eu vou ler e a gente começa a comentar. 29. Enquanto a multidão se apertava contra Jesus, ele disse: essa geração perversa insiste que eu lhe mostre um sinal, mas o único sinal que lhes darei será o de Jonas. O que aconteceu com ele foi um sinal para o povo de Nínive. O que acontecer com o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha de Sabá se levantará contra essa geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Os habitantes de Nínive também se levantarão contra essa geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Aqui Jesus nos fala sobre o sinal de Nínive, né? O sinal de Jonas. Jonas foi ali em torno de 780, 760 a.C., dentro do contexto ali, Israel estava numa ocasião próspera, e ali o Jonas foi convocado por Deus para ir até Nínive para pregar o arrependimento para aquelas pessoas. E o que Jonas fez? Deus manda Jonas para Nínive, então Jonas pega um barco e vai ao contrário, vai para o local oposto, porque ele não queria ir para Nínive. Por quê? Nínive era o Império Assírio,
o maior império ali mundial que controlava, e era o mais violento com as pessoas, matava, esmagava bebês com os pés no chão, nas pedras, pegava, botava um arco, assim, um anzol nas pessoas e carregava, botava um arco, um anzol ali em reis e carregavam eles pelo anzol, colocavam estacas nas pessoas, faziam horrores. Todas as atrocidades violentas esse povo fazia. Então Jonas não queria. Jonas já conhecia esse povo. Jonas não queria chegar até lá, não que ele tivesse medo da própria vida, mas ele não queria que esse povo fosse salvo. Então Jesus está fazendo uma comparação com o povo de Nínive, com o mesmo povo ali que está ali naquela geração, ali naquela presença dele. Um povo corrupto, um povo que rouba, um povo incrédulo, um povo idólatra, um povo que não adora a Deus, um povo que comete atrocidades ali no seu meio. E aqui Jonas então vai ao contrário. Então Jonas entra num barco, e quando ele entra num barco, ele vai ali para o fundo, mais fundo do barco, e ele dorme. A Bíblia nos fala que ele dorme em sono profundo. Só que começam a tempestades no mar, o mar revolto, então os marinheiros ali, todo aquele pessoal que estava no barco ali começa a se mover e começa a dizer, nós vamos morrer, nós vamos todos morrer. E eles vão lá falar com Jonas, e Jonas estava lá dormindo profundamente. Olha, ora ao seu Deus, cada um com um Deus ali, orando para os seus deuses ali, os marinheiros, os tripulantes, né? E chegam para Jonas e dizem, olha, ora pelo teu Deus também. E ele bem quieto. E daqui a pouco a coisa começou a ficar pior e eles começaram a tirar sortes. Nossa, quem é o culpado de toda essa tempestade? E caíram em Jonas. Então Jonas falou, olha, eu sirvo ao Deus de Israel e a culpa de toda essa tempestade é minha. O Deus de Israel é aquele que criou os céus e o mar e os ventos, e toda essa tempestade é culpa minha. E por fim eles jogam, então, foi o que Jonas mesmo pediu, olha, para cessar tudo isso, joguem-me ao mar. E quando eles jogam Jonas ao mar, vem uma baleia grande e pega ele imediatamente. E Jonas fica 3 dias e 3 noites dentro da baleia, dentro da morte. Jesus aqui vai ficar 3 dias também. Ele é crucificado e ao 3º dia ele ressuscita. Da mesma forma aconteceu com Jonas. Então, quando Jonas chega em Nínive, com certeza essa história toda da morte de Jonas, de toda essa tempestade, porque Nínive era um caminho ali de comércio, era um dos maiores centros comerciais ali daquele tempo. Então, com certeza a história de Jonas ali chega dentro daquele povo. Então ele começa ali a anunciar, e quando ele pede misericórdia, quando ele se arrepende dentro da baleia ainda, leiam lá Jonas, que é bem interessante a história. Ele se arrepende dentro da baleia. Quando ele se arrepende, então o Senhor faz com que a baleia cuspa ele ali na praia. Então o Senhor vai e fala novamente com ele, pede para ele ir cumprir o seu propósito. Então quando ele chega lá em Nínive e ele começa a anunciar o arrependimento, ele ficou 40 dias ali em Nínive anunciando o arrependimento, e Jonas não queria ir, porque Jonas, diferente de Jesus, Jonas, dentro daquele contexto, não queria que aquele povo se arrependesse. Então ali o próprio Deus vai e fala para ele. Eu acho bem interessante aqui o que Deus fala para ele no último versículo aqui, na última passagem aqui de Jonas, Jonas 4, versículo 11, e fala o seguinte: Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Aqui Deus justificando para Jonas o porquê que o Senhor quer tanto salvar ali aquele povo, né? Salvar aqueles 120 mil pessoas. E ali desde o rei até os animais fizeram um jejum e se vestiram de panos de saco e foram verdadeiramente salvos. Aquela geração, pelo menos, foi verdadeiramente salva. E agora ele serve como testemunho aqui, Jesus utilizando eles como testemunho. E posteriormente ali nós vamos ver na palavra de Deus que as próximas gerações ali se corromperam novamente,
porque ali vamos falar sobre o rei Manassés. O rei Manassés, que foi o pior rei de Israel, tem uma passagem que fala que ele foi pego pelo nariz, botaram um anzol pelo nariz e levaram ele, e foram os próprios assírios ali dentro daquele contexto. Então, mas voltando aqui para a palavra, Jesus está nos falando aqui, e essa passagem de Jonas ainda nos mostra, Deus salva quem Ele quiser, Deus Ele liberta quem Ele quiser, Deus é soberano e poderoso para fazer o que quiser, e aqui Ele envia o seu próprio Filho para morrer morte de cruz, que era a morte mais cruel ali dentro daquele contexto, dentro daquele momento, para trazer até os dias de hoje a salvação para mim e para você, a libertação dos nossos pecados para mim e para você. E este Deus está falando aqui que ele foi maior que Salomão, Salomão que foi um bam de todos os reis, né? E ele está dizendo que ele é maior que Salomão, que ele é o mesmo sinal que foi dado lá para aquele povo de Nínive, ele está sendo ali para aquele povo que não creu, não acreditou, endureceu o seu coração, endureceu a sua cerviz, né? Conforme ele fala o povo no Egito, de dura cerviz, que não se inclinam ao Deus santo e poderoso. Então a meditação de hoje é: aonde que está o nosso coração? Aonde que está a nossa vida hoje? De que forma nós estamos agindo conforme aquele povo, com incredulidade? O que nós estamos buscando em Cristo? O que nós já temos desse Cristo? O que nós devemos colocar em prática nas nossas vidas a respeito deste Deus? E eu finalizo com essa meditação. Ele é o único que pode nos tirar de toda a confusão da nossa vida. Ele é o único que pode nos ajudar em qualquer situação. Ele é o único que pode preencher o vazio interior, e eu sei muito bem o que é estar com esse vazio interior, onde não há alegria, não há satisfação em nada. Jesus Cristo é o único que pode nos trazer a salvação e o preenchimento, o propósito de vida, onde as situações do dia a dia não vão mais nos abalar como nos abalavam antes. Nós temos as dificuldades, temos, mas Ele é o nosso Senhor. Nós não estamos sozinhos. E é nele que nós devemos depositar toda a nossa confiança. Vamos orar então e entregar esse dia nas mãos do Senhor. E Ele é aquele que nos ajuda. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, eu te agradeço pelo teu sacrifício vivo, eu te agradeço pela tua presença, Senhor, hoje aqui conosco. Eu te agradeço pelo teu Santo Espírito, Senhor, que veio e faz morada no nosso interior quando nós nos arrependemos e entregamos as nossas vidas para ti. Eu te agradeço, Senhor, porque nós temos um Deus que é soberano nos céus, que é soberano na terra, que não há nada impossível a ti, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque tu és aquele que queima em nossos interiores, ó Deus, e nos faz perceber tantas vezes pecados, situações que nós vamos nos envolvendo, Senhor, e vamos nos distanciando de ti. Mas tu és o bom pastor, conforme nós falamos sobre o Salmos 23, tu és o nosso bom pastor, aquele que cuida individualmente de cada ovelha. Senhor, ontem eu ainda vi um post onde verdadeiramente um pastor deixou as suas tantas ovelhas ir no deserto e veio buscar uma única ovelha que estava ali, né, paradinha, dormindo, perdida, dormindo, né, com seus olhos fechados, como tantas vezes nós estamos com os nossos olhos fechados para situações desse mundo que nós vamos adentrando quando nós estamos na realidade nos distanciando de ti. Senhor, tu como bom pastor, tu nos traz de volta, Senhor, nos coloca embaixo dos teus braços. E eu te louvo por isso, Senhor, pela tua misericórdia, assim como tu tiveste de misericórdia ali de Nínive, a misericórdia daquele povo, que era um povo tão cruel, mas tu decidiste salvar aquele povo, Senhor, e eles verdadeiramente foram salvos.
verdadeiramente servem como testemunhos, e o próprio Jesus aqui declara que eles já estão salvos, que eles estarão lá no último dia, também, Senhor, julgando, também, Senhor, ali aguardando para usufruir totalmente da tua eternidade junto contigo, onde não haverá mais choro, não haverá mais doenças, não haverá mais transgressões, Senhor, mas haverá a tua luz de forma constante. Eu te louvo e entrego esse dia nas tuas mãos. Sê conosco, meu Deus. Não nos abandona, não nos deixa cair, Senhor, em pecados. Ó Deus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações, para que nós possamos andar, Senhor, agradando o teu coração. Andar, Senhor, sabendo, Senhor, que nós estamos seguros sempre nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Você também, Marcelo, querido. O YouTube eu não consigo ver. Um beijinho, fiquem com Deus. E até amanhã. O Senhor é a nossa força. Até amanhã o Senhor é a nossa força. E não existe luta difícil quando Ele está conosco. Até amanhã, se Deus quiser.